Estamos começando aí mais um vídeo. Espero que você esteja gostando da minha aparência horrorosa, tá bom? Por que eu digo horrorosa? Por causa do meu cabelo aqui. Ah, mentira, ele tá legal. Agora vendo assim, tô bonito, tô com a barba mal feita. Tô com a barba mal feita, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, depois de um dia de trabalho, fudido, trazendo aqui a nossa comunicação, trazendo aqui o nosso dia a dia, trazendo aqui a notícia pra gente conversar. Assim, o que eu acharia interessante de conversar aqui com vocês é o seguinte. Eu queria explicar aqui o porquê que hoje no Brasil, tá bom? Eu quero fazer uma série de vídeos de pautas da esquerda que o Juca discorda, beleza? Pautas de esquerda que um esquerdista discorda da esquerda, tá bom? Uma das principais é identitarismo e politicamente correto. Eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Daqui a pouco vai ser um vídeo que daí só em formato em áudio, daí se vocês puderem ver eu fico feliz. Mas é um vídeo em formato de áudio que eu falo sobre um evento de comédia lá nos Estados Unidos, sobre um caso que tá famoso lá pra comentar sobre, tá? E assim, o que a gente pode conversar sobre identitarismo? Porque assim, ó, o identitarismo ele tem várias vertentes, muitas questões, e assim, eu sou muito crítico ao identitarismo e eu acho que a gente tem que saber diferenciar o que é identitarismo, o que é politicamente correto e também o que é conservadorismo. Tá? Porque identitarismo hoje, ele é um fenômeno das sociedades hoje, das redes sociais como um todo, dessas aldeias globais todos, desse multiculturalismo que tá tendo aí, e que o identitarismo ele surge como uma forma de freio a isso. Então, o fundamentalismo religioso, ele é também identitário, porque ele usa a concepção de identidade para fins violentos e autoritários. O politicamente correto, do ponto de vista das minorias, é o mais conhecido, ou seja, a cultura woke. Que a gente tá falando aqui, e assim, só que a questão é assim, a cultura woke é algo totalmente dos Estados Unidos, é algo importado dos Estados Unidos. O debate racial mesmo, aqui, feito do Brasil, é muito sobre o ponto de vista dos Estados Unidos. Assim, o Brasil é um país mestiço, sabe? Esse é outro tema também, muito sobre a questão racial, tá? Porque assim, e que nem eu falei, são vários temas. Então, assim, só para dar uma recapitulada sobre o tema do racismo, tá? Somos um país mestiço, com muito indígena, com muito amarelo, com muito imigrante também, tá? Então, assim, a concepção dos Estados Unidos entre pretos e brancos não é assim. A gente tem mais do que só isso, tá? A gente tem muito da colonização. A gente é um país muito misturado geneticamente em culturas, em raças como um todo. Isso é ótimo ao meu ver. Isso não quer dizer que o racismo não existe, porque existe esse lado de pessoas que dizem que negam o racismo, o que não é verdade, tá? Não é verdade, muito pelo contrário, o racismo existe. E existem autores muito melhores que eu para falar sobre racismo, como por exemplo, Clóvis Moura, Lilia Schwartz, por exemplo, Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, enfim, são autores melhores que eu. Não quer dizer que eu necessariamente conheço profundamente todos eles, mas são autores melhores do que eu para explicar o racismo no Brasil, principalmente. Então, assim, eu acho que o que a gente pode falar do identitarismo, tá, como um todo, eu acho que um ponto que é interessante de comentar aqui é o seguinte. Eu acho que a definição de identitarismo por si só, ela é muito abstrata, tá bom? Então, assim, porque a gente teve recentemente, há uns tempos atrás, um debate, eu não cheguei a acompanhar em detalhes, mas que é interessante sobre sobre identitarismo com a senhorita Bira e o Jonas Manuel. Eu cheguei a comentar no meu podcast, tá, na época, a Lady Murphy, há bastante tempo atrás, tá, em que assim, eu concordo com ambos os lados em certos argumentos e concordo com a intensidade em ambos os lados de certos argumentos, porque assim, o que acontece? A crítica ao identitarismo é uma crítica, basicamente, por parte da esquerda, de que a pauta do debate deveria ser a pauta econômica e não a pauta dos costumes, não a pauta das minorias. O que não está errado, ok? Mas a intensidade com que isso acontece muitas vezes é uma maneira de disfarçar um preconceito dentro da própria esquerda, tá? Então assim, não tô falando aqui que, porra, sei lá, tipo, todo esquerdista que é crítico ao identitarismo é preconceituoso. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu sou crítico ao identitarismo, mas eu não sou anti-identitário. Então, assim, eu reconheço a importância da diversidade, eu reconheço, por exemplo, a importância de políticas públicas voltadas a isso, mas
isso como, e quando eu me refiro aqui a identidade, eu me refiro a minorias, porque existe também essa confusão. O identitarismo eu sou contra, agora a diversidade de minorias, de culturas, nunca fui. Muito pelo contrário, na verdade, eu acho excelente, eu acho muito bom. Eu acho que é justamente o que faz uma sociedade se tornar cada vez mais livre, é o contato com diferentes culturas, é o contato com diferentes ideias, diferentes identidades, a ponto de entender e poder tolerar todas. A questão é quando essa formação de uma identidade, ela quer eliminar a outra. Então, as identidades que hoje a gente tem aqui no Brasil, isso nas últimas eleições aí de 2022 ficou muito evidente, são as de um campo mais progressista e as de um campo mais conservador. Em diferentes intensidades, com certeza, mas essa diferença existe. Porém, o que acontece hoje, e isso acontece em muitos lugares do mundo, e hoje na América Latina, nos vários países assim, porque isso é algo muitas vezes importado dos Estados Unidos. Essa divisão entre democratas e republicanos, tá? E que aqui a gente pode entrar também na questão econômica, que não se é muito debatido lá nos debates políticos dos Estados Unidos, é muito debatido pauta de costumes, é debatido aborto, é debatido gay, droga, que eu caguei no geral para isso. Não é que eu não acho importante, eu sou a favor da legalização do aborto, sou a favor da legalização das drogas como um todo, sou a favor até das armas de calibre baixo, sou a favor de LGBT, até porque eu pessoalmente sou LGBT, o despertador estava apertando, eu sou LGBT, eu sou bissexual, então assim, eu tenho autismo, então essa pauta das minorias eu acho importante até certo ponto, eu nunca neguei. A minha questão é quando ela se transforma num discurso moralista, entende? Então assim, ela se transforma num discurso em que tenta generalizar sobre todas as pessoas, como elas devem agir ou não em determinados contextos. Porque se agir em determinado contexto A ou B de maneira errada, então é machista, racista, capacitista, enfim, o que for. E é muito banalizado esse discurso. Então, assim, tem muito, assim, por exemplo, por isso que eu critico muito o PSOL, assim, porque o militante do PSOL, especialmente o que apoia esse governo de agora, ele é no geral muitas. Ah, minha câmera tá caindo. Ele é no geral muitas vezes, tá? Caralho, a câmera tá caindo. Ele é no geral muitas vezes um cara que é assim. Ele só se atenta à pauta identitária e à economia que se dane, sabe? O resto, para ele, é tanto faz. E na verdade a economia ela fala de todos os trabalhadores, não de uma minoria. É muito conveniente, na verdade, para o mercado ter diferentes tipos de identidade para reconhecer qual é o melhor público-alvo para ganhar lucro no final do mês. É muito bom para o Facebook virar woke, é muito bom para as empresas ser politicamente correto, enfim, o que quer que seja aí, que seja politicamente correto ou woke aqui no Brasil, né? Até porque isso é uma questão muito dos Estados Unidos, porque lá é um lugar em que a liberdade de expressão como um todo, ela é muito mais ampla do que a daqui. Então a maneira como ela se reflete também é diferente. Aqui as coisas são diferentes também, e essa realidade ela precisa ser compreendida. Então, assim, que nem eu estava falando, eu iniciei toda essa discussão falando dos debates de Senhorita Bira e o João Manuel. Porque o João Manuel, ele não vou dizer que ele, assim, não quer, não seja crítico, não tem determinadas críticas ao identitarismo, mas a intensidade com que ele nega essa pauta, ele fala, é uma pauta, o crítico ao identitarismo é reacionário. Não, o crítico ao identitarismo, na verdade, é alguém que tem prioridades nas suas pautas. Eu acho que é essa questão toda que eu falo desde o início. Ser crítico ao identitarismo não é negar a importância do estudo sobre minorias, do estudo sobre os problemas raciais, sobre os problemas do machismo, sobre os problemas da cultura aqui, como ela se reflete em minorias, até porque eu sou LGBT e sou autista, que nem eu falei, eu sou o PCD, né? Sou a pessoa com deficiência. Mas é uma questão de prioridade maior. Então, assim, deixa eu coçar minha cara aqui, desculpa. Desculpa tá mexendo muito na minha cara, mas aqui realmente tá coçando minha cara e eu tô tendo que segurar a câmera pra não cair. Mas assim, voltando à questão do identitarismo. O identitarismo que eu tô falando aqui, se a esquerda ela quer pensar em vencer eleições, ela tem que começar a pensar mais estrategicamente no sentido eleitoral da coisa. Não é muito inteligente
taxar todo mundo que fala determinada palavra A ou B e que é uma palavra feia de racista, de machista, de capacidade, até porque não é, sabe? Não me é muito inteligente falar que todas as pessoas que riem de determinada piada, até porque isso é outra questão do limite do humor que eu sempre fui contra, sempre achei ridículo, que é justamente a arte, ela reflete um determinado reflexo de uma sociedade. Então, a partir do momento que a gente começar a ter uma sociedade mais diversa e menos racista, esse o tipo de piadas como o do Leonis vão deixar de existir, tá? Inclusive, eu vou lançar um vídeo sobre comédia, que nem eu falei no início do vídeo, falando sobre o cenário da comédia no Brasil, quanto que o cenário da comédia no Brasil hoje me entristece muito, porque importou essa guerra cultural, tá? Dos Estados Unidos, essa guerra cultural de costumes, e que, de novo, novamente, não é isso que interessa às pessoas. O que interessa às pessoas, o que deveria interessar pelo menos, essas pessoas têm o pão nosso de cada dia, essas pessoas têm comida, essas pessoas têm uma boa saúde, uma boa educação. E isso se reflete sobre todos os trabalhadores e todas as pessoas. Não é negar a importância de determinado movimento, de determinada diversidade, mas é reconhecer que falar a palavra A ou B, uma meia dúzia de palavras bonitas, não vai mudar a realidade, entende? Então, assim, o que a gente tem hoje aqui no Brasil é a gente importa essas guerras culturais aí dos Estados Unidos, tá? A gente importa essas disputas aí dos Estados Unidos muito pelas redes sociais também, tá? Então, assim, é por isso que no final eu falo que Eduardo Leite e Érica Hilton defendem o mesmo projeto no final das contas, porque usam dessas pautas econômicas, econômicas não, desculpa, culturais, como uma maneira de dividir o eleitorado para se esquecer das pautas que verdadeiramente importam. Então, assim, eu não vou mentir, eu acho que quando a esquerda bota em prioridade máxima, tá bom? Quando a esquerda bota em prioridade máxima a pauta das drogas, a pauta do aborto, que seja, claro que não quer dizer que quando é um absurdo como a PL do estupro, eu até entendo, mas não é o caso hoje, felizmente, eu espero, pela minha análise, pelo menos não é esse o caso. Não é que eu acho que não tenha que trazer o debate, mas eu não acho que deva ser prioridade máxima. Eu acho que é esse toda a questão que eu tô falando aqui desde o início. É uma questão mais de estratégia eleitoral. E sobre, para voltar lá ao debate entre o Jones Manuel e a senhorita Bira, é que o Jones Manuel, ele amplia muito o conceito de identitarismo, entende? Então ele amplia muito o conceito então, assim, se tu vai falar sobre identitarismo, ele pensa que tem que ter um identitarismo, um pensamento identitário brasileiro. Assim, é até interessante a visão dele. A questão é que isso não resolve os problemas. A crítica ao identitarismo que a senhorita faz, a senhorita Bira faz, que eu pessoalmente concordo, é diferente. Isso acontece porque a definição de identitarismo pro Jones Manuel e para a senhorita Bira são diferentes. Entende? Então, para a senhorita Bira, o identitarismo é a concepção de identidade e de um politicamente correto tosco, entende? De uma forçação de barra, de um progressismo, muitas vezes, das pautas de costumes dessa guerra cultural. Para o Jones, é discutir a realidade das minorias. Só que nesse caso, ambos os lados estão certos. Estão errados na intensidade da discussão, e aí eu acabo ficando mais do lado da senhorita Bira, porque eu pessoalmente acho que realmente a prioridade maior deveria ser a união dos trabalhadores como um todo, dos acessos à educação, à saúde, enfim, todas as questões. Então, assim, só para terminar aqui no final, que eu tô segurando a câmera aqui, que eu tô com medo dela cair, enfim, eu tô todo esculhambado aqui. A questão toda para mim é, enquanto os bancos, os militares, o latifúndio dominar esse país, enquanto assim nós não tivermos reforma agrária, tá? Inclusive o próximo vídeo que eu quero fazer é criticando o MST, tá? Porque eu sou de esquerda e eu quero criticar o MST, que é da viu, né? Então foda-se. Enquanto o Brasil não tiver reforma agrária, sindicalismo forte, e assim, não costumo ser um cara punitivista, apesar de o padrão da esquerda eu ser, eu acho que os caras que dominam essa dívida pública, esses bancos que dominam o Brasil, deveriam ser
presos. Beleza? Valeu aí demais por ter visto o vídeo. Então assim, Érico Hilton e Eduardo Leite defendem as minhas elites e usam essa pauta de costumes para dividir o povo. Beleza? Beijinhos aí. Valeu demais aí. Se inscreve, compartilha aí no nosso canal, tá? Eu tô postando vídeo conforme eu posso, por causa do trabalho, faculdade aí e outros projetos. E às vezes vai acumulando e se atropela no meio, beleza? Valeu demais aí por ter assistido. Muito obrigado. Até mais e